todo mundo acha que a independência do Brasil foi por uma liberdade republicana. Na verdade, Dom Pedro II, como toda a família imperial, sempre foi contra a escravidão, né? O Paço Imperial em São Cristóvão não tinha um escravo. E Dom Pedro II, desde o início, tentou no Senado já a abolição da escravatura sem sucesso. Porque na maioria os grandes senadores eram o quê? Donos de terra que precisavam de escravos. E aí, mediante a isso, na segunda tentativa, ele conseguiu, né, em 13 de maio, a princesa Isabel assinou a abolição da escravatura, e foi daí que começou a planejar o golpe para depor Dom Pedro II. E ele, Dom Pedro II, foi deposto pelo Marechal Deodoro da Fonseca, pelo Benjamin Constant e o Quintino Bocaiúva e um angrense chamado Lopes Trovão. Tanto é que a primeira bandeira da República foi desenhada pelo Lopes Trovão, pelo angrense que nasceu aqui na Ilha da Jipoia. Por que eu estou contando isso? Porque essa transição de império para a república fez com que o prédio da prefeitura venha quase cair, né? Telhado e outras coisas, foi praticamente abandonado, né? E já na república em 32, o município, criando o município e a figura do prefeito, foi reformado e assim abrigando a prefeitura municipal a partir de 32, né? Lembrando que nós já tínhamos perdido a maioria da nossa biblioteca pelo incêndio e muita coisa foi doada. Depois de 32, nós tivemos uma reforma. E em 2002, 70 anos depois, foi refeita aí uma grande reforma no prédio. E agora, em 2019, nós obtivemos uma nova reforma na questão do madeiramento, dos forros, das escadas, enfim, na estrutura do prédio. E tudo era um conjunto só. O prédio do governo municipal abrigava a biblioteca, abrigava a questão da justiça, tudo era num prédio. Com o crescimento da cidade, foi construído um outro prédio, lá era a prisão, a cadeia, tanto é que quem conhece a Câmara Municipal, a parte de baixo toda era onde ficavam os presos. E a justiça foi alocada para lá com a delegacia. Com o tempo, foi construída a delegacia municipal, a Câmara Municipal passou para lá, e aí foi instituído, né, a figura do prefeito municipal, né, em 22. Primeiro prefeito municipal. Inclusive, a gente está aqui o livro de tombo e o livro de posse dos prefeitos, né? O primeiro prefeito municipal foi o Almerindo Teixeira da Cunha, em 1922. Então, de 22 em diante, a prefeitura municipal abrigou o prefeito e os vereadores. A Câmara Municipal foi instituída lá hoje na atual Câmara Municipal. Aí nós tivemos em 24 o Antônio Dias Lima, né? Depois Antônio Bento de Melo Alvinho, Moacir de Paula Lobo em 30, e a partir de 30 esse livro, ele dá a posse ao Moacir de Paula Lobo em 30 e vai até na última página, o governo Luiz Sérgio. Então nós temos aqui nesse livro a posse e algumas inaugurações, como o Batedouro Municipal, a Capela Mortuária da Matriz, enfim. É um livro que é um acervo que a gente tem até hoje aqui no município de Angra dos Reis. A primeira reforma foi em 32, para reabrigar o prédio, o prefeito. Depois, só em 70 anos depois, em 2002, foi feita a segunda reforma, né? Na época, o prefeito Fernando Jordão estava acabando de assumir o seu primeiro mandato, pegou uma prefeitura completamente destruída, tanto financeiramente como de estrutura da prefeitura, e decidiu então fazer, durante o período de um ano, a reforma de todo o prédio, né? E pasmem,
A reforma do prédio foi feita em economia de combustível, né? Na época, o secretário de administração, ele economizou, ele cortou, criou cotas de combustível para todos os cargos da prefeitura e com esse valor economizado, na época 280 mil, ele fez a reforma do prédio. Esse prédio ele é tombado pelo INEPAC desde 82. É um prédio que muitas pessoas passaram, não só personalidade, mas como povo. Aqui é o coração da cidade, né? É a sede do governo municipal. Então, durante muito tempo, ele foi deixado de lado. As pessoas usavam, mas não cuidavam, né, do prédio. Depois dessa reforma de 2019, ele recebeu algumas adequações, né, como acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, os cadeirantes, né, as pessoas que têm baixa visão, os cegos. O prédio foi adaptado, assim conforme determina as leis de patrimônio histórico, né? E ele mantém a sua pintura original, a sua fachada original, o seu telhado original, né? Então ele foi feito uma reforma de forro, de escadaria, todo o madeiramento, conforme mediante a lei do patrimônio determina.